Olá, eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. A tecnologia está avançando cada vez mais, mas vocês pais sabem como proteger seus filhos dos perigos da internet? Sobre esse assunto, converso hoje com o Major Eliandro de Jesus, da Companhia Independente de Polícia Escolar. Major Eliandro, muito prazer, seja bem-vindo. Um prazer, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Companhia Independente da Polícia Escolar, CIP, né? O que a CIP faz? Qual que é a atribuição dela? Como é o trabalho da CIP? Então, nós somos hoje uma unidade da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Ela é voltada exclusivamente para o atendimento das escolas, né? Na questão da segurança, na questão da interação, da assistência, de tudo aquilo que envolve não só segurança, mas abordagens sobre temas diversos, como uso e prevenção ao uso das drogas, sobre bullying, cyberbullying, sobre violência doméstica, sobre o cumprimento, né, das regras escolares como o regimento escolar. Então nós estamos voltados para atender as escolas. Foi criada em 2017, né, como uma unidade da Polícia Militar, 2018, porém a experiência de policiais interagindo com o público escolar, ela já vem desde 1999, quando foi criado um sistema integrado de segurança escolar no Estado. Então, assim, os policiais já vinham com essa experiência. Em 2010 foi feita uma reformulação. Antes eram militares da reserva, que eram voluntários para o retorno ao serviço ativo. Em 2010 passaram a ser policiais do serviço ativo e eles, então, estruturaram esse formato de atendimento totalmente adaptado ao público escolar, conhecendo as necessidades da comunidade escolar, se especializaram nessa atenção. Em 2018, então, é criada a Companhia Especializada de Polícia Escolar. Em 2023, então, é Companhia Independente de Polícia Escolar. São muitas as questões que envolvem a segurança e a escola, mas no momento em que nós vivemos, a internet tem preocupado, né? Quais são os perigos que a internet oferece para as crianças? Os pais têm que estar atentos a essas questões relacionadas à internet? A internet hoje nós costumamos dizer que se ela estiver acessível a crianças e adolescentes e não estiver com o devido acompanhamento do adulto, é a exposição a um dos maiores perigos que os pais podem colocar os seus filhos. Nossa companhia, ela, nesse trabalho, né, de prevenção, de cuidar das escolas, nós começamos a identificar quais são as principais portas que levam crianças e adolescentes a conduzirem suas ações para o mau caminho, né? Ou para as drogas, ou para a violência, ou para uma invasão de uma escola, ou para o bullying, para o cyberbullying. Então, nessas pesquisas, nesses estudos, nós identificamos os acessos à internet. Tem sido hoje um dos piores mal que a criança pode estar exposta. Veja, não é uma censura ao acesso à internet, é a criança e o adolescente exposto descontroladamente a qualquer conteúdo da internet. Então, hoje existe na rede internet pessoas, né, são nominadas grooms, né, que são pessoas, são indivíduos, são adultos ou crianças ou adolescentes, inclusive, que têm já uma intenção de causar mal, estão ali se especializando em cooptar crianças e adolescentes. Hoje nós temos mecanismos de cooptação dentro da internet que pode levar o seu filho a praticarem ações delituosas, a começarem a trilhar caminhos que não têm retorno. Então esse é o principal perigo. Muitos pais não entendem, né? Como que isso acontece, como é que inicia essa conversa, como é que o meu filho foi conversar com essa pessoa ou conhecer uma pessoa assim. Isso tem como exemplificar e deixar isso mais visual, não sei se é a palavra, mas
para que os pais entendam assim, que realmente, de fato, é um perigo, né? Claro. A cooptação, os pais, né, as famílias, elas, infelizmente, quando se alertam para isso, às vezes já tem, a criança, o adolescente já está muito imersa a esse tipo de conteúdo. E a cooptação acontece da maneira mais simples que nós podemos imaginar. E quando nós falamos para as famílias, muitos ficam até assustados, porque os filhos acessam. E aí como é que acontece? Principalmente, não é exclusivamente, é principalmente em jogos online. Minecraft, Roblox, Free Fire, LoL, são jogos de streaming, né, onde os jogadores se comunicam. E as crianças jogam isso o tempo inteiro? Jogam o tempo. Hoje existe aniversários de criança, o tema é Minecraft, é Roblox, né? É um filme recentemente. Exatamente. Então, é um assunto que é da vivência da vivência deles. dele. O jogo em si não tem grandes problemas. Qual é a grande questão? É o que acontece na plataforma do jogo de comunicação online, aonde essas pessoas que nós acabamos de falar, que são os grooms, são adultos principalmente, que se passam por jogadores, eles têm as suas ferramentas de cooptação ali dentro, da forma mais simples possível. E aí nós lá na companhia, nós dividimos esse formato de cooptação em 3 fases, onde nós colocamos a fase da pesca, que é onde eu vou pescar crianças com potencial para entrarem na imersão da violência. Como é que eu faço isso? Durante as atividades de jogo ali, né, existem o chat, onde as pessoas conversam no jogo, comunicação, começa a lançar ali as iscas. Por isso que nós apelidamos essa fase de pesca. Eu lanço a isca para saber se tem algum jogador ali, ou se aquele jogador ele tem alguma inclinação para a violência. Então, durante o assunto sobre o jogo, eu falo alguma coisa ou posta-se alguma coisa relacionada à violência. O animal sendo degolado, uma mulher sendo agredida, sendo, né, violentada, uma bomba explodindo em determinado lugar, alguma fala ou alguma foto em que aquele jogador criança, adolescente, provoca alguma interação com aquilo. Ou reage com ok, com palminhas, com coração, ou faz alguma fala de apoio. Não, é isso mesmo. Animal tem que morrer, cachorro tem que morrer, não, a mulher tem que apanhar mesmo, não, tem que jogar bomba nisso tudo, tem que entrar naquela escola. Então, se a criança provoca qualquer reação àquela foto ou àquela mensagem, aí identificou-se que aquela criança ou adolescente, ele tem uma inclinação para alguma violência. Aí agora eu vou para a fase da gênese, eu vou identificar qual é aquela violência. Então aquela criança adolescente que a interagiu é convidada para participar de um fórum de debate sobre o jogo, continua ainda sobre o jogo. Então ela é convidada, olha, naquela comunidade, naquele fórum, nós vamos discutir quais são os principais players, os principais jogadores, quais são as fases mais difíceis, como é que nós podemos avançar. Então, convida-se e aquela criança ou adolescente vai para esse fórum de jogo. E ali começa a identificar a gênese. Ou seja, eu começo a lançar mais conteúdos de violência para saber qual é a violência daquela criança. Se é um ataque, por exemplo, uma escola, eu lanço fotos de situações que ocorreram no passado. Aquela criança reagiu, opa, essa criança tem uma inclinação, o adolescente tem uma inclinação para violência contra a escola. Se é uma mulher, a inclinação dele é uma violência contra a mulher. Então vou identificando. Se é um símbolo nazista, opa, essa criança ela tem uma inclinação para questões de extremismo. Então, coloca-se conteúdo. Interagiu, agora eu vou pegar e fazer um convite para essa criança adolescente para uma comunidade que lida exclusivamente com violência. Já não se fala mais de jogo. Agora é só sobre planejamento. Então a terceira fase que nós demos a esse nome é a fase de planejamento. Eu vou estruturar de acordo com aquela violência que aquela criança tem uma predisposição a fazer, eu vou conduzi-la para que ela concretize aquela violência. Essa é uma das formas. Existem as outras formas que são os desafios, que começa no mundo virtual e aos poucos vai para o mundo real. Lá no desafio, no mundo virtual, tem que passar tais fases.
Agora eu vou interagir essa fase com o mundo real. Olha, o seu próximo desafio é na sala de aula pegar uma bolinha de papel e jogar na colega. Joguei, cumpri o desafio, cumpri meu desafio. Agora a sua fase é pegar esse bolinho de papel e jogar na professora. Cumprir o desafio. E o desafio vai crescendo, sempre começa sutil, com uma violência, que jogar o papelzinho não é algo respeitoso. Já começa com desrespeito e uma forma mínima de violência. Até crescer, e aí começa uma facada, um tiro. Então ela imersa num conteúdo de violência que, infelizmente, é difícil sair. Aí eu gostaria, se eu puder explicar essa questão das comunidades, né? Porque eu acho que tem muitas famílias que não sabem que existem comunidades tipo os Incel, Red Pill na internet, né? Que tem um pouco a ver também com essa questão dos desafios. E por que é tão difícil assim? Porque tem gente que acha que é fácil, assim, ele estava num grupo, tira ele de lá. Mas a coisa, como o senhor explicou, vai se elevando uma potência tão grande que às vezes a pessoa até se encontra sem saída mesmo, né? O que os pais, as famílias precisam entender, eu tenho 47 anos de idade. A geração do meu filho, eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 4. A geração dos meus filhos é uma geração de 40 anos de diferença. Então, o que acontece no mundo digital, aonde daqui a alguns dias, querendo ou não, eles acessarão, é muito diferente do que eu estou acostumado. Então, a linguagem que eles utilizam lá, os mecanismos de acesso que tem lá, eu desconheço em termos de estratégias. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta eu bloquear o meu filho, eu vou tirar o TikTok do meu filho. Ele vai encontrar outra forma, e tem outra forma na internet. Não que o meu filho tenha TikTok, ele não tem, só estou dando um exemplo. Ele vai encontrar uma outra forma de acessar essas comunidades. O que nós estamos querendo dizer é que as nossas crianças, os nossos adolescentes de 10, 11, 12 anos, hoje eles têm um conhecimento tecnológico muito superior ao nosso. Pessoas mais velhas. Então, os pais precisam ficar alertas a isso. Então, não adianta eu fazer determinados bloqueios apenas. Eu preciso realmente entender o meu filho, a minha filha, preciso ampará-lo afetivamente, porque uma criança e um adolescente, ele se conecta muito profundamente com esses temas quando ele não tem uma conexão profunda com a afetividade familiar. Então, os pais, eles precisam ser muito presentes na vida dos filhos para que a presença seja suficiente para alimentá-lo afetivamente. Porque se ele tiver um vazio afetivo, ele vai buscar suprir isso de alguma forma. Infelizmente, o acesso à internet faz com que ele encontre locais onde há descarga de dopamina, que é o que ele busca. A afetividade, né, paternal, maternal, ela descarrega dopamina na criança. São coisas de prazer. Se ele não tem isso dentro de casa e ele vai para o mundo digital, lá ele encontra. E aí que mora o perigo. E vão apresentar de forma glamurosa, de forma convincente. Então... Eu acesso inicialmente com algo palpável e agradável e vou conduzindo num caminho até chegar ao extremo, até chegar a práticas extremistas. E aí nós temos, como você citou, essas comunidades que têm aparecido, a Red Pill, a Incel, a Digital. São comunidades que têm ali bandeiras levantadas. Só a título de exemplo, a comunidade Incel, por exemplo, aqui celebra, na verdade, exalta o celibatário masculino. Aonde, família, o seu filho, que é um menino, um jovem, se ele não se enquadrar em determinadas características masculinas, eles não serão escolhidos pelas mulheres. Essa comunidade, ela fala que 80% das mulheres usa até uma proporção, né, que foi estabelecida por Pareto, né, a teoria de Pareto, 80/20. Né, e eles falam que 80% das mulheres se interessarão apenas por 20% dos homens. E esses homens, né, esses meninos, eles têm determinadas características. Então, se eu não tenho aquela característica dos 20%, automaticamente eu nunca seria escolhido. Então, o que eu preciso é acreditar que eu não preciso, não dependo, não
tenho por que ter uma mulher ao meu lado, que eu nunca vou ser escolhido por ela, e aí nós não precisamos das mulheres. E aí a mulher ela é um ser descartável. Olha só o perigo que isso traz. Entendeu? Não, e assim, há relatos, não, já aconteceu, os jovens foram presos, né? Por estarem dentro desses grupos, incentivando pessoas a cometerem crimes, né? Em nome dessas bandeiras. E aí fica, assim, às vezes as famílias ficam um pouco confusas, porque a criança vai indo, igual você falou, ela é seduzida, e aí lá tem uma série de artimanhas para mantê-la ali até chegar ao extremo. Mas acho que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender por que ela não consegue sair. Né? Assim, e se ela está ali, tem como resgatar essa criança? Tem, esse adolescente? se a família, né, se atentar com uma certa antecedência, né? Tem, mas assim, é muito difícil, provoca muita perturbação no psicológico de uma criança. Né? Como nós falamos, eu não sou especialista em neurociência, mas o pouco conteúdo que nós lemos, nós temos policiais hoje na companhia que são especialistas em neurociência, né? Estudam isso com profundidade, e para que os pais entendam, né, por que é tão difícil nós, adultos, conduzirmos a educação dos nossos filhos. É difícil, é um desafio, mas é por isso que nós estamos aqui. Enquanto pais, quando nós nos propomos a colocar o filho no mundo, nós precisamos entender que é um desafio, mas é um desafio gostoso. Mas não é fácil, porque uma criança, ela ainda está no seu desenvolvimento mental, tanto a questão da estruturação neural, na sua rede neurológica, mas também as suas emoções, as áreas de seu cérebro ainda não estão totalmente desenvolvidas. Uma criança, um adolescente, por exemplo, na fase de 11, 12 anos, ainda vem os desenvolvimentos hormonais e uma fase cerebral não totalmente desenvolvida, como o córtex pré-frontal, né, ainda está em desenvolvimento, que é o responsável, né, a nossa área cerebral responsável pela tomada de decisões, pelo raciocínio, pela lógica, pela razão. Essa fase, essa parte neurológica do nosso cérebro, ela só vai se desenvolver aos 25 anos. Então a criança ela é suscetível. Eu vejo muito, né, os meus filhos, eles rapidamente assimilam a coisa do grupo, o grupo de escola onde eles estão envolvidos. Se os coleguinhas fazem determinadas ações e aquilo é repetido no grupo, automaticamente os nossos filhos eles são conduzidos a tomar aquela mesma ação. E isso vai se reproduzindo nas fases adolescentes também. Então 10, 11, 12 anos, e as crianças eles têm a necessidade de se encaixarem em um grupo. Então eles são facilmente conduzidos e manipulados. Então, quem está na internet, quem está no mundo digital, sabe de tudo isso. Então, eles utilizam estratégias nessa imaturidade cerebral da criança para instigá-la, para colocá-la dentro de um mundo onde ela acredita que aquilo que ela está fazendo é certo. E ela vai mergulhando cada vez mais em camadas profundas, até que, se ela não conseguir, ela vai praticar um ato de violência. Se a família conseguir resgatá-la a tempo, vai precisar de um acompanhamento psicológico, de um psicólogo, de um profissional da área de psicologia, porque provoca muito estrago. Então, a gente precisa tomar cuidado. Só para esclarecer, você comentou sobre a criança que tem a tendência, né? Porque às vezes pode levar, alguns pais podem achar que meu filho é assim. Não é isso, né? É mais sobre o que o senhor estava falando agora, da questão da criança ser influenciável, né? De não ter ainda, estar ainda se desenvolvendo, né? Ou realmente existe uma influência assim, de crianças que nessa idade já praticam mal mesmo? Então, o que acontece, né? A criança, quando ela nasce, né, ela nasce dentro de um contexto familiar e social, e ali ela vai construindo toda a sua personalidade, as suas emoções, né?
E aí depende muito do contexto que aquela criança tem na sua primeira infância. A primeira infância ela é fundamental para estabelecer vários marcos na vida de uma pessoa. Então essa criança, que às vezes é muito nova, mas ela tem uma propensão à violência, nós temos casos de criança de 6 anos na escola que é totalmente agressivo com os colegas, a ponto da escola chamar os pais várias vezes e chegar à conclusão que aquela criança não tem a mínima condição de permanecer naquele estabelecimento, porque ela é uma criança muito, muito violenta, não é agressiva, não, ela é violenta contra outras crianças. Mas ela não nasceu assim. Não é predisposição genética à violência. É um trauma neste primeiro momento da vida, né, a primeira infância que ela viveu. Aí são vários os traumas. Tem a morte, ou da mãe, ou do pai, a separação dos pais, principalmente se for feito de uma forma muito intensa e muito desgastante para a família, se for uma separação litigiosa muito forte, a perda de um irmão, uma violência sexual sofrida, um abuso sofrido com 1, 2, 3 anos de idade, que tem, infelizmente, acontece demais. A presença, né, presenciar um ato de violência como um homicídio, como um assalto à sua casa. Então, a exposição na primeira infância a questões, né, de violência, ela coloca a criança já com alguns marcos para receber esse tipo de conteúdo e ser influenciado por ele. Esclarecido, né, esse assunto, voltando para a questão da internet, como é que os bandidos agem? As famílias conseguem identificar uma frase, uma imagem? Como eles agem e como as famílias podem identificar essas abordagens? Hoje essas comunidades, né, eu costumo dizer que é criado e modificado a cada dia um dialeto digital. Eles, né, as crianças, os adolescentes, as pessoas mal intencionadas dentro da internet, elas se comunicam por código, né? Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, POS. O que significa POS? Se eu chegar e meu filho estiver conversando com alguém e de repente aparece lá POS, eu não sei o que é POS. Parents over shoulder, parentes olhando por cima do ombro, ou seja, são os pais observando o que eu estou contando. Então, isso é só um exemplo, né? P911, P666, IWSN, emojis como um pirulito e 2 bolas de beisebol, um copo de leite e 2 raios brancos. Então são emojis, né, são figuras e são letras, abreviações que são utilizadas como código para questão de violência. Por exemplo, um pirulito colorido com 2 bolas de beisebol é uma forma de comunicação para pedofilia, né? Igual nós estávamos falando anteriormente aqui, um mirtilo, uma cesta e um rato é uma forma de comunicação para comunidades que lidam com a cleptomania, que é o furto, né? O furto desnecessário. Vou pegar a borracha ou o estojo do meu colega na sala de aula. Eu preciso? Não. Eu tenho estojo? Tenho, mas a cleptomania é isso. É um incentivo ao furto desnecessário. Eu não preciso daquilo, mas eu vou furtar simplesmente pelo ato de praticar aquela violência. Então, assim, o que os pais precisam se atentar é que eles se comunicam, é igual IWSN. O que significa IWSN? Quando eu chegar, eu tenho meu filho lá conversando. Alguém escreveu IWSN, significa quero sexo agora. Então, são comunidades voltadas para essa questão, são linguajar voltados para essa questão. Então, os pais precisam entender que, como que eu vou descobrir esse monte de código? Como é que eu vou, né, controlar isso? Que nós costumamos dizer para vocês, pais. A comunicação do seu filho na internet, se ele tem uma rede, se ele tem amigos, se ele tem uma comunidade a que se comunicar, a comunicação saudável não precisa de código. A comunicação saudável não precisa de código. Se você está presenciando uma conversa do seu filho e não está entendendo o conteúdo daquela conversa, está cheia de código, está cheia de figurinha, essa comunicação ela não é saudável. Então você precisa já se alertar para isso. Esse é o nosso recado. E existem várias ferramentas. Eu posso deixar com você, se quiserem projetar para o público mais tarde, pode citar. Algumas figuras e algumas ferramentas de controle parental.
onde eu consigo, com o meu celular, se o meu filho tiver um celular, por exemplo, eu consigo acessar o que ele está acessando. Tem aplicativos, por exemplo, que espelhamento de tela. Muitos vão dizer, poxa, mas isso é invasão de privacidade. Não é. É cuidado com o seu filho. Não é invasão de privacidade. Se você ama o seu filho, se você ama a sua filha, você vai cuidar dele. Que se cuida observando o que ele tem feito. Uma criança ou adolescente não tem maturidade para estar descontroladamente acessando a internet. Não tem. Se você faz isso, você está expondo o seu filho a um perigo, a um risco que talvez seja irreversível. Então, quem ama, cuida. E se você quer cuidar, precisa superar isso, que é invasão de privacidade. Criança não tem privacidade. Privacidade da criança é o seu corpo, que não pode ser invadido. Mas contatos digitais não têm privacidade. A criança ela tem amor e cuidado. E resumindo esse nome, controle. A família precisa controlar o que a criança acessa para não expor ela a um perigo. Como seria esse controle? Horários? Só acessar quando eu estiver do lado? Como seria isso? Então, existe, né? Eu, por exemplo, meu filho, eu não tiro o acesso dele ao celular. Porque é o mundo dele, é a sociedade onde ele nasceu, a sociedade digital. E ele vai caminhar nessa sociedade, eu preciso conduzi-lo no melhor caminho, ensinando para ele o que é certo, ensinando para ele o que é errado acessar. Então, eu estabeleço horário, estabeleço momento, tempo de tela, inclusive, porque a própria, se eu não me engano, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem alguma sociedade brasileira na área médica que ela recomenda os tempos de acesso à tela. Até 2 anos de idade não é para ter acesso à tela. O governo federal, no início desse ano, né, ele fez um manual Exatamente. sobre o tempo de tela. O tempo de tela. De 2, acho que a 5 anos, apenas 1 hora por dia. De 6 a 10, se eu não me engano, 2 horas. Então, existe o tempo de tela. Não deixe seu filho exposto à tela, porque isso tem implicações na saúde, tanto visual quanto desenvolvimento cerebral. Controla o tempo de tela e controla o conteúdo. Explicando para eles, não acessa isso e explica, porque isso vai te trazer coisas ruins nesse aspecto. Você pode acessar esse joguinho que não seja online, você pode acessar esse desenho, você pode ver essa série, essa você não pode ver. E é conduzir e explicar para o filho, não é simplesmente dizer não pode. Não pode porque isso pode proibir acontecer. É pior. Proibir, não. Qualquer proibição, ela não é uma forma inteligente de condução, porque vai ser encontrada uma forma de passar aquela proibição. E o que a proibição provoca? Uma não confiança da criança e do adolescente nos pais. Se meu pai proíbe que eu acesse o celular, que eu não tenho uma rede social, eu vou dar um jeito de acessar, eu vou dar um jeito de ter essa rede social e eu não vou contar para o meu pai e para minha mãe, porque ele não quer. Então eu não confio mais em deixar que meu pai e minha mãe saibam o que eu tenho. Essa é a pior forma que existe. Então deixar com todo o controle possível, com todo o cuidado possível. O que acessar, o momento de acessar, o tempo de acesso, é isso. Nós estamos aqui para conduzir os nossos filhos numa caminhada, numa jornada da fase desde quando eles nascem até a fase adulta, onde eles são responsáveis pelas suas tomadas de decisão. Nessa caminhada, nós somos os responsáveis a conduzi-lo da melhor forma possível. E não é proibindo, porque a proibição gera uma necessidade de transposição daquela proibição. E isso que é pior. Nós temos um exemplo muito sério aqui. Olha só, tudo que nós estamos falando aqui para vocês, sobre os acessos, sobre as formas de cooptação, nós não desenvolvemos essas 3 fases, apelidamos ela, da nossa cabeça. Nós estamos falando aqui de casos que aconteceram, e não foram casos que aconteceram de que nós ouvimos dizer. Foram casos que aconteceram próximos a nós, no nosso meio, de pessoas próximas a nós. Consegue compreender? Estamos falando de casos reais, de famílias que, a título de exemplo, não vou entrar em detalhes para não fazer qualquer exposição, mas de filhas de 14 anos que já estavam em planejamento de fugir de casa
e antes de fugir ia matar a própria mãe, com a facada no pescoço. Ela ia para um outro estado. E a tempo, né, foi dada uma instrução em uma comunidade, né, e a mãe ouviu aquilo, ficou sabendo e viu que a filha estava com um comportamento muito estranho, pediu ajuda a um dos nossos, né, colaboradores, nossos amigos, pediu uma ajuda, essa ajuda foi dada, foi verificado o acesso ao celular, isso num dia da semana. 2 dias antes saiu o resultado, né, do levantamento que foi feito, e o resultado era que a menina, né, ia fugir com um homem que se passava por um adolescente, por um outro estado, mas antes de fugir ela ia matar a mãe com a facada no pescoço. Esse era o planejamento. Por quê? Proibição. A mãe proibia que ela namorasse. E ela queria namorar. Ah, mas eu não quero que a minha filha namore aos 14 anos. E realmente, criança não tem que ficar namorando. Mas não é a mera proibição. É o convencimento que a mãe e o pai precisa dar para que aquela criança enxergue que aquele caminho que ela está vendo não é o caminho adequado. Não é simplesmente proibir por proibir, é explicar, é conduzir em um outro caminho. Essa discussão da orientação dos pais, dos filhos, já antes mesmo da internet chegar a ser o que a internet é hoje, né, que é de fácil acesso, muita gente pode acessar, tem vários aplicativos. Antes disso, já tinha uma discussão de que os pais estão deixando por conta da escola. Os pais já não estão querendo a obrigação de educar os filhos. Já existe essa discussão. Os pais têm interesse? Como é que é essa relação da CIP com os pais? Eles têm buscado informação sobre isso? Ou realmente, porque a gente também, a questão do tempo de tela, muito pai que deixa a criança, né, jogando, acessando o vídeo, porque às vezes quer fazer uma outra atividade e a criança está ali. Essa discussão já não vem de agora, né? Então, como é que está essa situação, esse relacionamento dos pais com a CIP, por exemplo? Então, é uma barreira muito grande que nós temos hoje de levar informação para as famílias, para os pais, sobre esse cenário conturbado que é a internet hoje. Veja, a internet é uma ferramenta maravilhosa, poderosíssima, que tem avançado em muita nossa sociedade. Nós não estamos condenando a internet, mas com isso ela traz também várias situações que expõem os nossos filhos ao risco. É sobre isso que nós estamos falando, sobre essa exposição. E nós não conseguimos ter acesso a esses pais, principalmente porque, né, isso é comum, infelizmente, quando nós, por exemplo, a ferramenta que nós temos de acesso são as escolas. Quando os pais são chamados para ir para uma escola, para uma reunião dos seus filhos, pouquíssimos comparecem. Pouquíssimos estão ali para verificar o andamento do seu filho numa escola. Isso é um caso grave e não é de agora. Como você falou, é uma discussão já antiga. Então, nós temos essa barreira. Como nós temos contornado isso, é tentar acessar as famílias de uma outra forma. E aí já não é mais, né, como eu disse, já não é mais um trabalho exclusivamente da CIP, da companhia a qual eu comando, mas é uma ação voluntária minha e de alguns outros policiais, onde nós nos dirigimos a outras comunidades, como, por exemplo, igrejas, onde as famílias estão presentes, e nós temos sido convidados a falar para essas famílias sobre esse perigo, sobre esses riscos. Então, assim, nosso objetivo é alcançar o maior público possível. Nós temos feito esse trabalho, tem gerado frutos muito, muito positivos. Aonde a gente tem ido, nós recebemos depois um feedback muito positivo e situações que estão ocorrendo nas famílias. Então, as famílias, quando ela acessa esse conteúdo, ela já tem um outro olhar. Peraí, meu filho está tendo esse comportamento, então eu preciso investigar o que está acontecendo. Então, esse despertar tem sido muito, muito bom. E é essa ferramenta que nós temos utilizado. Infelizmente, é um obstáculo, né, esse acesso nas escolas, que seria assim, se nós conseguíssemos acessar a maioria dos pais nas escolas, seria fenomenal, porque a escola hoje, né, se nós entendermos que o futuro da nossa sociedade hoje, agora, a maioria está numa escola acessível, nós vamos olhar para as escolas com um outro olhar.
não só um local de educação, mas um local de cuidado com a nossa sociedade. Bom, encerrando, Major Eliandro, qual é a principal dica, né? Qual é o principal recado dentro desse assunto internet, né? Perigos na internet, para as famílias que estão assistindo? Não terceirize a atenção e o amor que você pode dar para os seus filhos para a internet. Só, né, fazendo essa mensagem final e retomando a sua última pergunta sobre essa questão dos pais, né, estarem deixando seus filhos cada vez mais acessando a internet, é simplesmente uma terceirização da atenção. Eu preciso fazer determinadas coisas, eu cheguei cansado do trabalho, quero relaxar, quero descansar, preciso fazer janta, preciso fazer aquilo, e pega e deixa o seu filho acessando o celular. Isso é uma terceirização, isso é um problema. Vou para o restaurante, quero comer em paz, toma a tela para o filho. Então isso não são ferramentas adequadas para cuidar dos filhos. Então a principal dica que nós damos, retorne, e aí pode até ser paradoxal o que eu fale agora, porque nós estamos caminhando para uma era muito digital. Nós estamos agora em plena fase de desenvolvimento de inteligência artificial e como isso tem, né, se desenvolvido. Mas quando nós falamos sobre família, quando nós falamos sobre filhos, nós precisamos retomar alguns hábitos antigos e que são saudáveis. Quais são esses hábitos antigos? O retorno a uma convivência presencial com os nossos filhos. Tome o café da manhã com seu filho, almoce com seu filho, jante com seu filho, brinque com seu filho. Cheguei da escola cansado, cheguei do trabalho cansado e meu filho acabou de chegar da escola com o pique todo. E acontece comigo. Papai, vamos brincar. Vai ter que jogar bola, vai ter que brincar de pique dentro de casa. Tem que fazer. Nós, né, eu e a minha esposa, nós temos hoje, graças a Deus, uma convicção muito forte de como é importante estarmos mais presentes na vida dos nossos filhos e menos possível eles acessando tela. Então, a gente chegamos eu e ela do trabalho e os nossos 2 filhos da escola. Convivência. Preciso fazer janta. Eu geralmente vou para a cozinha e ela vai dar atenção aos meninos, vai fazer a lição de casa do mais velho, vai brincar com o mais novo. E ali é um desafio, porque ao mesmo tempo que ela está ensinando a lição de casa pro mais velho, o pequeno quer atenção e ela fica ali, aí de vez em quando ela pede ajuda. Mas é isso, né? Mas é isso, mas é sobre isso. É ali que você vai ouvir o que a criança está sentindo, você vai ver as frases, as palavras que ela aprendeu, as frases que ela menciona, participar, os sentimentos que ela vai expor, né? Porque se não tiver convivência, você não consegue enxergar isso. Exatamente, é sobre isso, é sobre conviver. E uma outra coisa assim, que os pais não conseguem nem ver como é que está a questão do seu filho. Se o seu filho tem algum sofrimento na escola, por exemplo, está sofrendo bullying, está praticando bullying, você sabe. Seu filho está feliz na escola, isso tudo precisa saber, porque o bullying ele está presente em quase 80% dos casos que nós tivemos no nosso país. Veja, um dado rápido para nós encerrarmos. De 2001 a 2024, nós tivemos 41 ataques em escolas, deixando vários mortos e várias pessoas feridas. No Brasil? No Brasil. Contando com casos aqui no Espírito Santo. Contando com os nossos casos aqui no Espírito Santo. Nós tivemos em agosto, em Jardim da Penha, uma tentativa. Em novembro de 2022, perdão, nós tivemos lá em Aracruz, 25 de novembro de 2022. 4 pessoas mortas, dentre elas uma criança. 3 professores e uma criança. Desses casos, 80% deles, bullying estava presente. É o principal motivo? Não. É uma conjuntura que forma esse fenômeno. Uma conjuntura complexa, se entender, é um fenômeno, não se explica razoavelmente fácil, mas o bullying é um ingrediente presente. Então você, pai, precisa entender se seu filho pratica ou sofre bullying na escola. Como é que você faz isso? Conversando com ele. Eu pego os meus filhos todo dia na escola e vou ali entendendo como é que é o clima dele na escola. Pergunto como é que foi o dia, o que ele aprendeu, o que ele comeu na hora do intervalo, do lanche, do almoço. Pergunto se algum amiguinho estava triste, se algum amiguinho estava feliz, se algum amiguinho chorou. Meu filho mais novo, de 4 anos, Murilo, o nome dele. Murilo, e aí? Como é que foi a escola? Não, foi assim. Teve algum amiguinho que ficou triste? Fulano e ciclano choraram. Ele fala ainda, choraram. Por que choraram? Não, porque fulano estava correndo e bateu esse ciclano. Chorou só porque se machucou.
Mais algum amiguinho falou alguma coisa? Não. Então você vai sentindo como é que está o clima da sala de aula dele com uma conversa simples. E aí, se ele começa a apresentar um desgosto em ir para a escola, já é um sinal de alerta. Meus filhos amam ir para a escola. Eles vão com prazer, eles vão rindo e saem de lá rindo e felizes. Então, qualquer dia que eles chegarem... No dia que eles saírem de lá, descontente, eu vou precisar saber por quê. E aí, se eles não quiserem mais ir para a escola, aí é porque a coisa já está bem grave. Então, a gente precisa começar a observar isso antes. Se começar a apresentar ali episódios de tristeza ao sair da escola, ou aí para, não, hoje eu não estou querendo ir para a escola, tem alguma coisa errada. Mas, Leandro, foi um prazer conversar com você sobre esse tema, um tema super importante, atual, né? E agradeço a presença, muito obrigada por ter aceitado participar. Eu que agradeço, é uma honra, é um prazer estar aqui, eu adoro falar sobre isso, né? Por mais que seja algo que mexa conosco, né? Que é preocupante. Às vezes até choca um pouco. Choca um pouco, mas é preciso choque. A gente precisa se movimentar para a gente proteger os nossos filhos, né? Um policial que trabalha comigo, ele fala sobre jogar luz sobre um caminho escuro. Se eu estou num caminho escuro, e aí o desconhecimento do que acontece na internet é um caminho escuro. Se eu estou num caminho escuro e eu jogo luz, eu posso até ver que naquele caminho tem pedras. Mas é melhor eu ver as pedras e desviar delas do que seguir no caminho escuro e tropeçar. Então, jogar luz pode mostrar um caminho complexo, mas é melhor enxergar do que caminhar no escuro. Então, por isso que eu gosto de falar sobre esse tema. Estou aqui à sua disposição, à disposição dos seus ouvintes. Se quiserem tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição na Companhia Independente de Polícia Escolar. Temos o nosso e-mail, que é patrulha escolar tudo junto, @cedu, porque nós estamos dentro da CEDU. A nossa ligação com a comunidade escolar é tão forte que a nossa unidade fica dentro da Secretaria Estadual de Segurança de Educação. A CEDU, uma parceria fantástica. Agradeço ao secretário Vitor e toda a sua equipe que tem apoiado o nosso trabalho lá. Agradeço ao comandante-geral da nossa instituição, Coronel Douglas Caos, que é um comandante fantástico, tem apoiado muito o nosso trabalho. É o meu comandante, Coronel Moreto, que também nos apoia. Estamos lá, patrulhaescolar@cedu.es.gov.br. Também agradecer ao governador Renato Casagrande, que tem uma preocupação muito grande com esse tema. Tanto é que o Estado do Espírito Santo, aí, você que é ouvinte, precisa saber, o Estado do Espírito Santo, tivemos o nosso caso em 2022, mas o governador ele não deixou que essa questão simplesmente passasse. Ele desenvolveu ali, junto com a equipe, tanto da Secretaria de Educação quanto da Secretaria de Segurança, diversas ações que são pioneiras no país. Nós temos um comitê de segurança escolar, comandado, né, coordenado pelo Coronel Celante, na Secretaria de Segurança Pública, que lida exclusivamente com esse tema, congrega diversas instituições do nosso estado, promotores de justiça, juízes, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento, polícias, a rede de segurança pública está totalmente ali dentro, envolvida, cuidando, planejando ações para que essas violências contra escolas não aconteçam. Nós temos de forma pioneira um plano estadual de segurança escolar, coordenado ali, onde foi feito um lançamento do governador, ali no Palácio Anchieta. Então, nós temos cursos, nós temos capacitações, nós temos diversas ações que o Estado do Espírito Santo saiu à frente para que esses eventos não ocorram mais. Impedirão? Não. E aí é uma verdade que nós precisamos entender. Por mais que nós façamos, e precisa ser feito, nós não temos como garantir 100% que nada aconteça. Porque grande parte depende das famílias que estão, cada um dentro da sua casa. E é por isso que nós temos tentado acessá-las, para levar essa informação. E, por final, o nosso contato, nosso telefone é o 36367798, é o contato da companhia. Temos o Instagram, cip.pms, que estamos lá no Instagram também. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Para você que quer saber mais sobre essa e outras informações, acesse esbrasil.com.br, nos acompanhe nas nossas redes sociais e até a próxima.